Se você já leu algum dos posts do meu blog, você já deve ter percebido que eles têm um formato muito similar. Isso não é por acaso, é uma fórmula que eu desenvolvi para escrever o post de blog perfeito que me gera milhares de visitas por mês nesses posts. Oi, tudo bem? Meu nome é William, do blog Sou Empreendedor Digital, e hoje eu vou te ensinar do início ao fim como escrever um post de blog perfeito. Vamos na tela do meu computador e eu vou te explicar passo a passo. Então vamos lá, gente. Agora eu já estou aqui na frente do meu computador, eu preparei uma apresentação e eu vou explicando e nós vamos passando a apresentação. Antes de continuar, eu quero pedir já para você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo dos próximos vídeos que eu postar. E também quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês façam uma participação aqui, escrevendo nos comentários. Quem aí já escreveu um post de blog, ou sentiu dificuldade, ou nunca escreveu? Quem escreveu, escreve eu já escrevi. Quem não escreveu, eu ainda não. Depois eu vou ler e vou comentar. Dando seguimento aqui, eu vou compartilhar com vocês hoje a fórmula perfeita. Posso dizer isso, né? A fórmula que ela funciona para qualquer tipo de blog. Blog pessoal, blog para consumidor, blog para empresa, blog corporativo. É uma fórmula incrível, ela é simples e funciona para tudo. Então a primeira coisa que você vai fazer é começar com um título, tá? Começar com um título. O título é a parte mais importante. Eu ouso falar que você não deve começar a escrever um artigo se você não tiver um título, porque 8 entre 10 pessoas que entram no seu blog, elas vão decidir se vão ler o seu artigo por causa do título. Então, não importa quão incrível seja o seu post, se você não tiver um título muito incrível, as pessoas não vão clicar e não vão ler. Então, você vai gastar muito mais tempo fazendo a pesquisa do título, formulando títulos e depois você vai escrever. Se você tiver sem criatividade, existem milhares de maneiras de você melhorar isso. Primeiro, agora eu sei que é uma época difícil, mas num tempo normal você pode ir a um supermercado, olhar aquelas gôndolas de revista, uma banca de jornal, verifica as manchetes que eles fazem. São sempre manchetes incríveis. As manchetes elas podem te dar uma boa noção, boas ideias se você tiver sem nenhuma criatividade para você escrever o seu próprio título, né? Esse pessoal eles trabalham muito tempo em cima do título, ao invés de escrever a matéria em si. Então, se você está vendo aqueles títulos ali nas revistas, eles estão validados. São títulos que certamente são poderosos e que, se forem do seu nicho, pode utilizar ali, que não vai ter problema nenhum, vai ser sucesso. Não importa que tipo de nicho seja, eu vou falar aqui emagrecimento, como perder 5 quilos rapidamente, é sempre uma matéria, perca peso em 30 dias, ou se for uma revista de negócios também com seus títulos, é isso que você vai precisar fazer. Então, eu coloquei aqui na minha apresentação. Comece pelo título. Quantos títulos você chega a testar para um mesmo artigo? Me diga simplesmente que você coloca o primeiro que vem à sua cabeça, porque isso não vai funcionar. Um dos sites de maior crescimento em visitas é o Upwork. Eles possuem uma regra interna que eles consideram que muitas pessoas não gostam de fazer. Acho que é perda de tempo, mas na realidade é um ganho de tempo, é um ganho de mercado. Cada artigo deve ter pelo menos 25 títulos. No caso deles, no seu caso, escreve 3 ou 4. Desses títulos, 4 são definidos pelo autor, 4 são escolhidos por uma equipe de curadores e desses aí todos o editor-chefe só escolhe um. O título do artigo, ele é como um paraquedas. Se ele não abrir, tudo está perdido. Então, você precisa dedicar um bom tempo na escolha do seu título para que ele seja bem visto pelas pessoas e principalmente bem clicado. No seu caso ainda, você pode utilizar a sua comunidade. Você pode mandar os títulos para pessoas que você conhece, comunidades de marketing que você participa, e perguntar para as pessoas o que elas acham daquele título e qual que elas acham mais atrativo, mais chamativo. Isso vai te dar uma boa base para que você siga com o seu post. Então é bom que você realmente tenha certeza que o título é uma das partes, se não a parte mais importante do seu artigo. Então é muito importante você focar nisso e não achar que é uma perda de tempo, ok? Então vamos para o próximo passo para escrever uma estrutura de artigos perfeita, uma fórmula de escrita perfeita. Criar uma introdução. A introdução o objetivo da introdução é criar uma expectativa no leitor para que ele continue lendo o seu artigo. Fazer perguntas, gerar dúvidas, gerar curiosidade são as melhores maneiras de você capturar a atenção do leitor e fazer com que ele siga em frente. Eu sei que isso aqui é um vídeo, eu estou gravando, vocês estão me ouvindo, mas certamente eu fiz uma promessa para você lá atrás que você ficou interessado, que é como escrever uns artigos
qual é a estrutura perfeita de artigo, como escrever um artigo perfeito, e você entrou no meu vídeo e continua aqui até agora. Então, a introdução, ela é a segunda parte muito importante aí da sua escrita, da sua construção de artigos. Você faz uma pergunta, cria uma mini história em torno do que você vai escrever, né? Vamos supor que você vai vai escrever um artigo sobre perder 5 quilos. Você vai iniciar lá. Já imaginou a situação da Maria, que hoje ela não consegue mais vestir uma calça jeans e inusitadamente a Maria descobriu uma solução. E aí, você quer descobrir essa solução? Eu vou te contar tudo nesse artigo. E aí segue a construção do texto, entendeu? Então, a introdução é um segundo passo muito importante para a construção do artigo, tá bom? Vamos seguir aqui. Trabalhar o corpo do texto. Óbvio, né? O artigo ele tem o título, tem a introdução e o corpo. Quantas vezes você desistiu de ler um texto porque ele parecia enorme? Não existe texto chato, vídeo longo, áudio longo. Existe apenas conteúdo mal construído, mal organizado. Então, para você escrever melhor um texto, você precisa eliminar os grandes blocos de texto. Você precisa fazer um conteúdo que a gente chama escaneável, quebrar em parágrafos de 4, 5 linhas, utilizar imagens sobre os tópicos, sobre os subtítulos, né? Quebrar em títulos, subtítulos, para que o texto não fique cansativo visualmente, porque quando você está lendo um livro, por exemplo, e você começa a cansar a sua vista porque ele é paginado de forma contínua, sem quebra, sem imagem. Então, um artigo de blog, por mais que ele seja muito bom, a pessoa ela dá a escaneada para verificar o que tem ali primeiro e depois começa a fazer a leitura. E se ela vê que é aquele bloco de texto, com certeza ela desanima de ler, ela sai do artigo. Então, eu separei aqui uns exemplos para você deixar o texto escaneado. Utiliza a lista. Você está lendo aqui no meu PowerPoint uma lista, elas são muito eficientes porque elas transmitem a necessidade da pessoa ler o próximo item. Utilizar subtítulos, o H1, o H2 e o H3 do WordPress são exatamente para você fazer SEO e quebrar o texto. Utilizar o H1 no seu título principal, o H2 no seu subtítulos, o H3 no subtítulo, num outro tipo de subtítulo que você pode também aplicar e ajuda a escanear o texto. Enfatizar os principais pontos, utilizar palavras em negrito, palavras em itálico, utilizar imagens. Imagem e texto funciona muito bem porque a pessoa faz uma associação, ela determina ela associa aquela parte do texto a uma imagem. Então fica muito bacana. Você pode usar pensamentos, utilizar frases de efeito, pode entrar nesses sites de pensadores e utilizar pensamentos, frases, aquelas coisas que tem um contexto do seu texto e que ajudem a pessoa a refletir aí um próximo nível dentro do seu texto. Isso torna o texto muito épico. É muito bacana trabalhar esse tipo de artimanha no texto que você está escrevendo. Criar backlinks para as fontes e fazer referência para outros profissionais. Dentro do seu texto, depois que você está construindo ele, à medida que você vai pesquisando e vai colocando informações, você pode fazer as citações das fontes, porque isso gera uma credibilidade incrível. Às vezes as pessoas pensam, eu vou mandar link para outro site de graça, mas na realidade você não está fazendo isso. Você está gerando para o leitor uma credibilidade de expert, de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que está referindo o site onde ela está buscando a informação, está referendando. Então é muito importante você colocar esses backlinks e até mesmo para o SEO, né? O SEO ele identifica esses links e verifica que você está fazendo compartilhamento de boas informações. Por mais que sites grandes como a Wikipédia ou Facebook, eles tenham um atributo de nofollow, hoje eu não vou explicar detalhadamente, mas eles não passam autoridade, mas o Google entende como um sinal social que vocês têm um link ali entre vocês. Vocês ainda podem fazer citações de pessoas. Eu vou citar um exemplo. Você vai estar escrevendo um artigo de marketing digital. Você cita o Alex Vargas, né? Por exemplo, isso daqui o Alex acha isso, ou cita o Henrique Carvalho do Viver de Blog. O Henrique Carvalho acha bacana isso, aquilo. Referencia o artigo que você está falando, referencia o nome da pessoa, para que as pessoas vejam que você também não tem nenhum problema em referenciar outro profissional. Isso não existe adversários, né? São concorrentes de uma certa forma do mesmo nicho, mas não são adversários. Você não é adversário de uma outra pessoa que escreve da mesma coisa de você. Vocês podem trabalhar concomitante, podem ser parceiros. Manda um e-mail para essa pessoa e fala para ela, olha, eu referenciei você porque eu gosto muito do seu trabalho. Existe uma grande chance dessa pessoa gostar do seu texto e dar um tweet no seu texto, dar um post lá na página do Facebook, falar, olha, a pessoa me referenciou aqui. E mesmo que ela não faça, gente, é um network, ele tá contando, o Google tá contando aqueles
aquelas backlinks para o seu site. Então é uma forma muito incrível de gerar um pouco mais de credibilidade para o seu site, para o seu texto, fazendo esse tipo de linkagem, tá? Não deixa de fazer. E por último, mas não menos importante, fazer uma conclusão top. É muito importante você, depois de todo esse processo de construção de texto, concluir bem o seu texto. Qualquer texto que você gera no seu site tem um objetivo principal que você espera obter. Então você quer que o lead, o leitor ali do seu texto, faça alguma ação. E essa ação pode ser comentar, compartilhar, entrar na sua lista, clicar em um link específico dentro dentro dos backlinks que você construiu. Você deve pensar qual é o objetivo principal daquele texto que você está fazendo. Faça perguntas. Perguntas é uma ótima maneira para engajar o comentário. E o Google hoje dá muita relevância para blogs que tenham comentários. Às vezes existe um artigo épico, um artigo bacana e não tem nenhum comentário. Tudo bem, ele pode estar bem ranqueado, mas o Google ele ainda gosta muito dessa interação social. O Google quer conteúdos para pessoas e nada melhor do que você construir um post e você ter comentários dentro do post. Escreve o seu texto e no final faz uma conclusão, citando os principais pontos do texto, porque isso também é uma outra coisa que as pessoas costumam dar bastante valor. Elas olham o tamanho do texto, elas vão até o final, elas batem o olho na conclusão, veem o resumo ali da coisa, voltam e leem tudo. Então, faz a conclusão com o resuminho do texto e faz a conclusão levando a pessoa a tomar a ação que você quer, seja chamando ela para compartilhar, comentar, entrar na lista, clicar em algum link, ofertar alguma coisa. Tá? A conclusão ela é muito importante para o fechamento perfeito do seu objetivo final, né? Porque você escreve lá, gasta tempo gerando conteúdo, mas você quer ter algum retorno. E o retorno você fecha ali na conclusão. E por último, gente, não acabou ainda. Eu coloquei aqui um slide extra que eu não falei no início, mas caberia bem no início, porque o objetivo foi dar a fórmula do artigo, mas conhecer o seu público é fundamental. Escrever com uma imagem nítida do seu público-alvo é muito importante e faz uma diferença incrível. Entenda melhor o seu público-alvo. Faça as seguintes perguntas para você, escreva, né, na pesquisa de público-alvo. Qual é o tipo de linguagem mais adequado para o público? Formal? Informal, o que vai se conectar melhor com esse público? Dicas práticas, frases, histórias que geram reflexão. Histórias, elas funcionam em quase todos os nichos. É bem legal utilizar histórias, mas a gente entra nesse assunto outro dia. Mas pensa, se o seu público cabe uma história, às vezes não cabe. Tá? Por que o meu leitor deve ler o meu texto? Qual é a proposta única de valor do artigo? Quando você está definindo o título, você tem aquele objetivo principal. Como perder peso em 5 quilos. Ok. Mas qual é a proposta única de valor do seu artigo? Você tem que ensinar realmente a pessoa a fazer aquilo, gerar valor para a pessoa. Quais são os maiores sonhos e medos do público-alvo? Isso é um estudo de avatar. Mas é importante você saber isso na hora que você escreve um artigo, porque às vezes você pode citar uma dor, pode citar um desejo dele no meio de um texto e fazer ele tomar uma ação. Então, é importante você conhecer. Por exemplo, você está escrevendo para blogueiro quer mais tráfego para o site. Você está escrevendo para coach quer ser reconhecido, quer ter autoridade no seu nicho, entre todos os coaches, ser o coach dos coaches, né? Os artistas, eles não ganham muito com as suas habilidades às vezes e eles querem expor ela maior, gerar maior valor percebido, né? Tem muito artista que é desvalorizado, não tem o valor devido, não desvalorizado. Não tem o valor devido porque não tem valor percebido. Então, o texto, às vezes o seu artigo, pode fazer essa diferença para essa pessoa. É muito importante a gente conhecer o nosso público-alvo. Isso não está dentro da fórmula de artigo perfeito, mas está dentro do contexto de escrever um artigo perfeito. Por isso que eu coloquei aqui como dica extra. Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham sido muito úteis, que você aplique. Escreve aqui nos comentários depois se você aplicar e você começar a ver resultado, volta aqui nesse vídeo, escreve nos comentários. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Se você tem alguém que você conhece que está escrevendo um blog, está começando um blog que nem você, compartilha a mensagem. Me ajuda a crescer o canal e ajuda também a pessoa a escrever bem, tá bom? Então, por hoje é isso. Fique com Deus, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.